olha só, vamos trabalhar aí com a matéria de arquivologia dentro de um ponto muito, mas muito cobrado em provas. Realmente aqui você tem uma série de questões muito grande e adivinha, a maior parte dessas questões é porque você, às vezes, não faz o básico, que é ler o texto de lei. Não tem muito para onde correr. A parte de microfilmagem, ela toda amparada e baseada na legislação vigente sobre esse contexto. Então não tem muito o que falar fora disso. É o que está na lei, é um texto de lei bem completinho e não é tão extenso, só que tem algumas pegadinhas que vêm em volta disso. Como, por exemplo, a ideia de você trabalhar com microfilme e entender que ao microfilmar, determinadas situações vai ter lá no texto de lei dizendo, ó, microfilmei e posso eliminar o documento. Pera aí, não é bem assim. Tem que fazer um comparativo com os outros aspectos legais que são ali envolvidos, porque ele tem toda essa trama. É uma legislação que ela vai fazer uma autorreferência, cada momento ela vai citar de novo algo que você fala, pô, mas acabei de ver um outro artigo, outro parágrafo que falava a mesma coisa. Pois é, ela é redundante nesses aspectos, mas que ajudam você justamente a encaixar, casar cada um desses elementos funcionais que são necessários, ok? Então o primeiro ponto que a gente tem é olhar quais são essas duas legislações que você precisa de fé e fato conhecer, ler a respeito. Claro que tem aí toda a lei de arquivo envolvida e tudo mais, mas em se tratando de microfilmagem, você tem a lei 5.433 lá de 68. Olha só, a microfilmagem não é nada nova. Ela ganhou fama, principalmente nos anos 70 e tal. Você, eu acho que se está começando a estudar arquivologia agora, só deve ter ouvido falar em microfilme em um momento na sua vida. Nos filmes de 007, olha lá. É a única coisa que você fala, microfilme, que o cara tá levando um segredo, o que é esse microfilme? Olha, aquele rolo que você tem lá, que você usava para tirar fotos analógicas, é uma forma de microfilme, embora não a melhor, porque ele trabalha com a forma negativa. E quando a gente fala em microfilme, via de regra, eles são na forma diapositivo. Que desgraça é essa? O negativo quer dizer que você vai armazenar a imagem negativa de cores, ou seja, você bate a cor, vai passar a cor inversa. E quando você coloca um diapositivo, você vê realmente como era, né, na mesma representação. Em essência, é a mesma ideia. Na verdade, existem vários modelos de microformas. Existem vários tamanhos, tipos que podem ser utilizados, desde que respeitado aquilo que a legislação exige quanto a essa microforma, ok? E justamente olhando para isso, você vai olhar que essa legislação, ela traz, inclusive, para você, dizendo o seguinte, que a microforma, o microfilme, ele é aceito, ele é reconhecido como algo plausível de ser utilizado, principalmente por um fator, porque é uma tecnologia vista e reconhecida como uma tecnologia estável. Aí você fala, como assim tecnologia estável? Uma tecnologia consolidada. Quer dizer que não tem mais o que inventar, não tem mais o que atualizar em termos disso. Tá ali pronto uma tecnologia que chegou no seu ápice e é aquilo. É tipo papel, é o papel. É uma tecnologia que a gente usa amplamente, justamente porque ela está ali na sua forma final, não há um desenvolvimento constante dela, diferente da tecnologia da informação, que hoje você tem um formato de arquivo que amanhã pode ser dito que é obsoleto e você tem que usar outro tipo de arquivo. Então essa é a diferença. A questão da consolidação de uma tecnologia é assim, ponto, e é aquela que está sempre em constante evolução, quer dizer que ainda tem muito a ser visto sobre ela. Então, cuidado com isso. Então a Lei 5433, só que ela foi realmente validada, né? Começou a ter valia no território nacional, falando assim, vou usar ela, mas vou regulamentar alguns elementos. Ficou algumas pontas soltas. Foi só lá em 96 que eles fecharam, né? Falaram, vou travar o que falta. Então lá com o Decreto-Lei 1799 de 96 é que eles trouxeram esses elementos. Aí no finalzinho do seu material, antes dos exercícios, você tem os dois trechos, as duas leis apresentadas para você. Leia as duas leis. Claro que agora você vai estar mais safado, né? Você vai ali e vai já destacar aqueles pontos que nós vamos enfatizar aí como essenciais durante a nossa aula. O material do microfilme. O microfilme, ele é um papel? Não, ele é uma gelatina feita com poliéster, né, basicamente. Então ele é um material que vai ser composto de que maneira? Tem que ser translúcido. Então, tal qual a ideia do negativo, só que ele é mais translúcido que o negativo, tá? Você tem ali nele apresentado, assim, o texto é a parte mais opaca dele, a parte, por exemplo, a parte branca do papel, na hora que você olha para o microfilme, ele é bem transparentezinho mesmo. Então ele é um material translúcido, ele tem que ser um material flexível, porque você vai enrolar, via de regra, esse cara. Ele é uma tecnologia estável, então ela não vai ficar mudando aí, justamente.
Via de regra, são usados os filmes de sais de prata em virtude justamente destes, né, na sua composição, sal de prata, gelatina aí, né, de poliéster. Esse cara vai promover aí uma vida útil, que segundo estudos, na expectativa, a gente não conseguiu ainda verificar isso, obviamente, que a expectativa de vida útil desse tipo de material é de 500 anos. Então, por isso, ele é um elemento muito importante e muito interessante de ser usado para fins de arquivo. Uma vez que você fala em arquivo permanente, você lembra que o arquivo permanente é para guardar para sempre, permanentemente. Então, essa tecnologia ela facilita muito essa ideia de perdurar o arquivo o máximo necessário. Então, a estrutura de como os materiais que podem ser mencionados. Principalmente aí, cuidado com esses elementos, né, os sais de prata que são ali utilizados. Além disso, o que a gente tem que ter cuidado é o local de armazenamento desse microfilme. Eu não posso guardar em qualquer lugar. Inclusive, a lei vai sugerir alguns elementos como guardar em uma caixa forte, dada a sua possibilidade de manuseio. Mas já vamos chegar lá. Primeiro, não posso colocar o microfilme ou os microfilmes acondicionados em um local que tenha alguma tubulação próxima, água, gás ou mesmo de ar quente. Por quê? Porque o microfilme ele é um material mais sensível à temperatura que o papel, em termos de degradação. Ele deve ser acondicionado num ambiente com uma temperatura menor do que o papel. E olha que o papel fica ali na casa dos 25 graus. O microfilme vai girar ali na casa dos 17 graus. Então tem aí essa diferença no armazenamento dele, sim. Outro fator é que você não deve, trabalhar na sala onde que estão os microfilmes alojados. Imagina que eu tenho aqui prateleira, tem um monte de microfilme guardado, bonitinho. Aí eu resolvo falar, vou colocar aqui a minha mesa nessa sala, vou trabalhar aqui dentro. Você, depois de um tempo de trabalho, vai estar completamente intoxicado. Por quê? Justamente porque ele é um material que tem aí elementos químicos e ele vai liberar gases e tudo mais. Mesmo guardadinho ali, sem mexer? Sim. Então ele libera esses materiais. Tanto que é recomendado que o seu armazenamento seja separado dos outros meios de suporte. Que não guarde junto onde está papel ou outros tipos de materiais. Por quê? Os gases e, vamos dizer assim, produtos exalados aí por esse material podem causar dano, podem se combinar com outros materiais do ambiente, do ar e acabar causando danos aos demais arquivos armazenados, documentos armazenados no seu arquivo. Então, também não vou usar isso aqui porque ele é tóxico, não é interessante você ficar ali dentro. Inclusive, se você for lembrar, quem assistiu o filme Bastardos Inglórios, lembra que na tentativa de matar Hitler lá no filme, o seu grupo, eles simplesmente fizeram o quê? Tentaram tacar fogo nos filmes do cinema, justamente porque eram filmes em materiais muito parecidos com o que a gente está aqui citando. Então, altamente inflamável e que tem uma grande toxina. Então, ficar atento a esses elementos. E a temperatura e a umidade devem ser mantidas constantes. Como eu falei, a temperatura para o microfilme é abaixo um pouco aí daquela utilizada para documentos em papéis. Por isso, normalmente vai ser uma salinha separada, diferente daquela onde você tem os documentos no suporte de papel. E óbvio, né? Esse ambiente deve estar sempre limpo. Até porque qualquer poeira, cisco ali no microfilme pode causar dificuldade na leitura ou um erro na identificação e leitura daquele equipamento. Para entender um pouquinho melhor o microfilme, você já deve ter visto alguns seriados, filmes de TV, onde que aparece lá para você o cara vendo jornais antigos. E nesses jornais antigos, o que ele faz? Para consultar esses periódicos mais antigos, ele não vai ficar lá folheando o jornal. Ele senta lá na biblioteca normalmente, e aí já tem um erro conceitual, né, óbvio, que não vai estar na biblioteca, mas é que é no periódico, vamos pensar assim, a biblioteca guarda esses periódicos. E o cara foi lá, pegou e começou a trocar essas fotos. Literalmente, você olha, ó, tá passando fotinho rapidinho e tal. Exatamente, se você for analisar essas fotos que ele está trocando, são as microformas que ele está passando ali e, através desse equipamento especial, lendo aquele conteúdo. E aí um ponto. Para poder acessar o conteúdo de um microfilme, via de regra, você precisa de um equipamento especial. Embora existam alguns elementos que precisam estar aí visíveis ao que a própria legislação vai dizer, tenho que ter esses elementos dispostos de forma que eu possa visualizá-los com a vista desarmada. O que seria vista desarmada? Que não precisa de algum equipamento óptico que auxilie, tipo uma lupa que seja, para poder enxergar o que está ali naquele conteúdo. Porque eu simplesmente pegando, olhando, bateu ali contra a luz, consigo ver no próprio microfilme que aquela informação está ali presente. Claro que tem um equipamento específico para a leitura adequada, mas a ideia de vista desarmada é puxar o filme e olhar contra a luz e já ter acesso, né, conseguir visualizar a informação básica que ele oferece. As vantagens de usar microfilme são quais? Então, por que se usa o microfilme hoje, né? Ainda desde lá de 70 eles trazem essa ideia.
Primeiro, por conta daquela vida útil que a gente viu, é algo que é muito interessante para o universo de arquivo, que dure o máximo possível, ainda mais se for um documento de valor permanente. A redução do espaço do acervo. Aqui vem bastante pegadinha em provas. Por quê? A ideia do microfilme é que você vai pegar uma série de documentos, pô, um volume legal lá em cima da mesa, você vai transformar num rolo de microfilme aquilo. Pois é. Qual que é o problema da redução do acervo? É pensar quando que eu posso usar o microfilme para trocar. Em vez de usar o papel, usar apenas o microfilme. Aí, ok, eu posso pensar dessa forma. Ah, vou deixar de usar um espaço pelo papel para usar o espaço necessário no microfilme. Porém, se eu não posso jogar esses documentos originais fora, ao fazer a microfilmagem, eu vou estar basicamente ocupando mais espaço. Porque eu tenho que guardar os papéis originais e também o microfilme, além do seu microfilme cópia. Ou seja, ocupou mais espaço. Pois é, então cuidado. Quando vem esse elemento redução do espaço do acervo, via de regra a gente está pensando naqueles documentos que têm valor temporário, vamos usar essa expressão. Ou seja, aqueles que a gente sabe que ao final do seu uso serão jogados fora, serão eliminados, descartados. Aí sim, aí eu posso ponderar e falar, legal, vou reduzir o espaço do meu acervo se eu for substituir o meio de suporte, ou fazer a troca de suporte do papel, por exemplo, ao microfilme, entre outras, né? Posso pegar mapas e assim por diante. Então, nesse sentido, ok, posso falar na redução do acervo, né? No espaço físico ocupado por ele. Porém, muito cuidado na ideia econômica da coisa. Como assim? O processo de microfilmagem não é barato. É um processo que tem que ser feito por alguém, então eu vou gastar com mão de obra, o tempo necessário para isso. Então não é um processo assim, é mais barato, é mais viável fazer isso. Não, mais barato é deixar no papel mesmo. Vai ficar mexendo, mudando a forma que você tem. É com outras intenções que você acaba fazendo isso. Então reduz um pouco o espaço ocupado, beleza, pode-se pensar dessa maneira, mas você tem muito cuidado com isso. Um documento microfilmado, ou melhor, o microfilme, pensar no microfilme, o rolinho, ele tem um valor legal no sentido de poder substituir o documento original. Ele é tomado como um documento original, diferente lá na digitalização. Se você pegar, eu tenho um documento digitalizado, não tem o mesmo valor que o documento original. Agora o microfilme tem. Mas por que ele tem esse valor legal? Por conta das suas características que a própria lei impõe que ele tenha que ser desenvolvido daquela forma. Então, eu tenho aí um aspecto legal ao microfilme original. Ele vai ser o mesmo peso, o mesmo valor legal que o documento original. Confiável em relação à sua autenticidade. E claro, aqui a gente pode complementar, né, com esse elemento a questão da integridade. Como assim? Eu vou olhar para o microfilme e vou dizer, ó, eu posso confiar que é um documento autêntico partindo de um pressuposto, que ele é a fiel reprodução do documento original. E que foi realizado em um microfilme que não aceita alterações. E aí que está um ponto importante. Eu não posso utilizar microfilmes editáveis ou atualizáveis, que é a expressão mais comum que o próprio texto de lei traz. Então, vou usar um microfilme que seja um microfilme que eu gravei, não dá mais para alterar a informação de dentro dele, e aí com isso eu posso confiar realmente na autenticidade. Dificilmente, ele tem justamente essa outra característica, né? Ele vai dificultar a ação de falsificadores. O cara vai tentar falsificar ali o documento, vai ser bem mais difícil, porque eu tenho a ideia do original e a microforma. Eu posso ter alguém querendo gerar uma microforma falsa e tudo mais, mas aí tem alguns elementos que nós vamos vendo aí como essenciais, como quem é que pode fazer a microfilmagem. Ali vai evitar que isso ocorra, né, de um modo mais amplo. Então, a possibilidade de digitalização, sim. O microfilme, quando você faz a microfilmagem, você pode pegar o próprio microfilme e digitalizar ele, como você pode reverter ao papel. É uma das vantagens também, não listei, mas você tem ali no seu material. A reversão do documento para a forma no papel. Como assim? Tinha o papel, microfilmei ele, transformei no rolinho de filme. Depois eu fui lá e imprimi, né? Gerei o documento impresso novamente. Então ele tem essa facilidade de reversão para o papel a partir daquele documento. Claro que existem vários elementos, que a gente já vai entrar no aspecto legal da coisa. Então a gente está vendo o que ele tem de vantagem. Posso reverter a qualquer momento para o papel e digitalizar tanto do microfilme quanto do papel que eu extraí aí o documento a partir do microfilme. E ainda a possibilidade de você trabalhar aí com um documento de forma mais sigilosa. Como assim? Ora, o microfilme, ele não é algo que vai estar ali já aberto.
O microfilme normalmente vai estar enroladinho, guardadinho no rolo. Eu vou ter os elementos de indexação ali dentro, seus metadados, que justamente vão auxiliar. Quem precisar procurar aquele documento, ele vai olhar esses dados. Não vai ficar toda hora abrindo o filme e olhar um documento por documento do microfilme. Ele vai olhar os dados indexados. Se for algo que é o que ele está procurando, é o microfilme de interesse, ele vai abrir e vai procurar a informação. Agora, se não for, ele não vai procurar aquela informação ali dentro. Então, ele facilita, ele ajuda a questão do sigilo dos dados presentes nesse documento. Sim, então é um ponto bem interessante, bem bacana para a microfilmagem. E aqui um ponto também bem crítico nas questões é quando você fala assim, o acesso rápido e fácil. Rápido e fácil quando devidamente indexado, quando devidamente eu tenho os elementos que auxiliem na busca pelas informações. Por quê? Se não tiver isso, vai ser bem mais complicado, porque você vai ter que olhar no microfilme. Então ele não é... tem que olhar o contexto, o ponto crítico. Ele é mais fácil e rápido, desde que eu tenha os elementos necessários para isso. Então fique atento a essa facilidade de acesso. Lembre-se que o microfilme, uma vez na forma microfilmada, eu preciso do elemento leitor para poder acessar de fé e fato aquele documento. Então, cuidado com as vantagens, porque elas são aí bastante particulares em alguns elementos. E agora, o que os aspectos legais, né? O que a legislação, de um modo bem resumido aqui, eu trouxe para você, vai trazer? Destaquei aqueles elementos cruciais. Você tem ali o texto de lei, tem os tópicos ainda bonitinho para você no material. Mas quando a gente fala em aspectos legais, o que vai acontecer? Os aspectos legais do microfilme, primeiro, eu vou pegar o microfilme e vou poder levar ele para o papel. Uma das vantagens da microfilmagem, eu faço a chamada extração para o papel. Então, esse processo aqui, peguei o microfilme, que eu realizei a microfilmagem, tá? Depois a gente vai falar isso. Mas microfilmei, aí tem o microfilme, reverti para o papel. Ao fazer isso, esse papel que foi obtido através da extração de um microfilme original ou do microfilme cópia, ele tem valor legal, desde que ele tenha sido autenticado, tá? Desde que ele tenha os elementos que falam assim, ó, realmente é o documento original, é idêntico ao documento original, portanto ele tem um valor legal. Logo, quem que vai poder fazer essa autenticação? A unidade, né, ou entidade detentora do documento. Cuidado! Lembre-se que um documento ele pode estar armazenado na forma microfilmada lá no arquivo permanente, por exemplo, no arquivo nacional. E aí alguém foi lá, extraiu o documento do microfilme e precisa da comprovação que aquele documento é autêntico. Quem é que vai fazer isso? A entidade detentora. Então, no caso, quem vai dizer, ó, realmente esse microfilme foi feito dessa forma, é o original, o documento de papel é do documento original, microfilmado. Quem vai dizer isso é quem mostrou aquela informação para você, ou seja, quem tem a informação original que pode fazer essa validação. Então, tem que ser autenticado, sim. Outro ponto importante é em relação aos graus de redução. Uma microfilmagem ela pode ser realizada em diferentes graus de redução. Basicamente, a lei, inclusive, diz que pode ser feita em qualquer grau de redução, desde que seja garantida a qualidade visual, desde que haja a qualidade de legibilidade. Inclusive, que se tiver mancha no documento, eu consiga ver essas manchas. Se tiver alguma marca, rasura, eu consiga ver essas marcas, rasuras na microforma. Então, eu tenho que garantir essa qualidade. Pô, mas aí é muito relativo. Até esse ponto é relativo. Por isso que lá na definição também vai dizer o seguinte, olha, o microfilme que você vai utilizar, ele tem que ter um mínimo necessário de recurso de resolução. Vou chamar de resolução do microfilme aqui, também não há um erro nisso. Ou seja, você tem que usar aquele microfilme que não aceita edição, não posso alterar o conteúdo, ou seja, microfilmei e não consigo mais mexer, e esse microfilme tem que ter pelo menos 180 linhas para cada milímetro de resolução. Cuidado, é milímetro. Lembra que o microfilme é pequeno, então são 180 linhas, referente, né, equivalente a 180 linhas para cada milímetro. Por quê? Já veio questão dizendo, são 180 linhas para cada centímetro. Olha que maldade da questão, falar só no centímetro para milímetro. Então faz diferença isso. É literalmente decorar o que ele traz como função, tá, como característica. Então, um microfilme ele tem que ser aquele não alterável. Então eu posso reduzir para qualquer grau de redução, desde que o microfilme, o material, tenha essa qualidade mínima respeitada e, ao reduzir, eu reduzi de modo que posso ler normalmente com todos os elementos de qualidade do documento original. Então, sempre respeitando a legibilidade e a qualidade visual que você tem do documento original no microfilme.
Então, a relação é entre esses dois. Então, qualquer grau de redução é aceitável? Sim. Se ele fala, eu quero reduzir em 50 vezes. Ok, pode reduzir 50 vezes, desde que garantido esses elementos. Outro ponto importante é, ao realizar a microfilmagem, obrigatoriamente você tem que fazer o chamado microfilme cópia. Então, você vai pegar, tem um documento em papel, microfilmei. Então, do papel eu gerei microfilme. Esse microfilme, dele eu gero um microfilme cópia. E eu vou ter que guardar esses dois separadamente. Basicamente, se você for fazer um paralelo, você está fazendo aqui um backup. Você está fazendo uma cópia de segurança. Tipo assim, se der problema com o microfilme original, tem microfilme cópia aqui. Então é para esse sentido, principalmente em termos de segurança daquela informação. Então, sempre vou extrair um microfilme cópia e guardar em lugar diferente do original. Tanto do documento, não, cuidado. O microfilme cópia tem que ser separado do microfilme original. Ponto. Aí você vai ler, não necessariamente pelos textos daqui, mas na arquivologia como um todo, que o microfilme original tem que estar junto com o documento original quando de guarda permanente. Então, cuidado. Documento original e original ficam juntos. A cópia é que vai estar separada. Pensa dessa maneira, num modo bem simples aí, isso aqui. Então, cuidado com esse elemento. Ainda, é possível, se for necessário, realizar sobreposição. O que esse ponto destaca? Imagina que você vai querer fazer microfilmagem de um documento que suas dimensões são muito grandes. Que na hora de reduzir, a redução que você tem, ela não é o suficiente para que todo esse documento caiba na microforma. Se você reduzir todo ele para pôr na microforma, perde o elemento qualidade que a gente previu ali. Então, como eu não posso perder a qualidade, tenho que respeitar ela, o que eu faço com esse documento? Eu vou ter que fazer a microfilmagem de tal modo que imagina que eu tenho aqui um documento, uma informação ali apresentada, que essa informação ela seja feita da seguinte forma. Eu vou digitalizar, ou melhor, microfilmar um pedaço. Na hora que eu vou microfilmar o próximo pedaço, eu tenho que fazer a microfilmagem por sobreposição, de tal modo que o outro pedaço pegue o anterior, uma parte do anterior. E assim vou lá e faço a outra cópia, vai pegar uma parte do anterior. Vou fazer a outra microfilmagem, vai pegar uma parte, vou fazer a outra, vai pegar uma parte. E assim por diante, para que depois eu possa fazer a reversão para o papel e consiga montar ali, sabendo, esse aqui vem aqui, esse aqui vem aqui, e que, desse modo, nenhum detalhe seja perdido na informação. Então a ideia de sobreposição é essa. Pegar documentos que sejam maiores que a capacidade de redução possível que você tem em termos de qualidade e fazer a microfilmagem em pedaços deste documento. Essa é a ideia da possibilidade e necessidade. Ou seja, se for necessário fazer isso, você pode, mas que tem que ser feito com sobreposição. Outra característica que você tem é que todo microfilme ele vai fazer uso de pelo menos duas sinaléticas. Quais são essas duas? Uma para dizer para você que o filme começa ali, ou seja, que era a primeira linha que você tem, é a chamada imagem de abertura. Estou aqui colocando agora nesse microfilme e vou colocar essa série de documentos. Então eu começo a digitalizar, microfilmar a série de documentos. Microfilmei, coube todo mundo no mesmo microfilme, aí vem a sinalética dizendo, final do microfilme. Ponto, acabou ali. Mas se eu precisar continuar, se toda a minha série de documentos não couber em um único microfilme, então eu tenho que colocar ali uma sinalética, como você tem no seu material, dizendo, olha, continua em outro microfilme. No outro microfilme eu tenho que colocar lá, ó, agora esse microfilme é a continuação de outro. É o segundo, o terceiro, você não sabe qual é na ordem, mas é a continuação. Aí vai lá e depois, de novo, no final, você vai dizer, ó, terminou nesse microfilme ou continua em outro e assim por diante. Então, tenho que usar aí esses elementos. Existem outras que identificam aí cada situação necessária prevista para a microfilmagem. Então, o uso das sinaléticas, a ideia de imagem de abertura e a ideia de imagem fim, dentro do seu documento, dentro da sua estrutura de microfilmagem. A inclusão, de um modo geral, né, fazendo um complemento, toda vez que você vai incluindo, vai microfilmando, sempre você está incluindo no final. Estou microfilmando uma página, vou microfilmar a segunda, a terceira e assim por diante. Pode ser que aconteça, ninguém é isento disso, que no meio do processo de microfilmagem, você está lá, microfilmei, imagine que era essa ordem de páginas, você microfilmou essa que estava meio grudada com essa aqui, passou reto, aí você microfilmou essa. Tipo assim, você pulou a página 2, você esqueceu de microfilmar ela.
Tem como pegar e colocar ela no meio? Não, porque o microfilme ele não pode ser alterável. Ah, mas e corta o filme, coloca ali e cola de novo. Não pode cortar, não pode haver segmentação no filme. O que você vai fazer? Você vai pegar... Ah, não coloquei o 2 aqui porque deu merda na hora, não vi, não prestei atenção, tava pensando na morte da bezerra. Então você vai pegar e vai colocar lá no final e ao fazer isso você vai fazer a devida indicação. Olha, estou colocando aqui no final, mas isso aqui corresponde a tal documento que deveria estar lá em tal ponto, ok? Então eu posso colocar e devo colocar no final caso tenha acontecido algum problema no meio da microfilmagem. Justamente porque o microfilme não pode ser recortado, não pode ter essa edição, né, vamos dizer assim. Como era antigamente, né? Um filme de cinema antigamente era editado de que modo? Simplesmente alguém ia lá, pegava, cortava o filme, colocava os recortes e montava uma estrutura sequencial. É obrigatório, ao realizar a microfilmagem, que você faça a chamada indexação. Então você vai ter que indexar esses elementos. Então, o que é isso? É colocar a palavra-chave, argumentos que auxiliem você a poder identificar o assunto, encontrar o que você está precisando dentro daquele microfilme. Essa é a essência, né, da microfilmagem. Outra característica importante, outro elemento, né, aspecto legal que a gente tem, é que é possível eliminar um documento depois que ele foi microfilmado. Sim, mas é aqui que entra aquele asterisco gigante. Você pode eliminar? Pode. Quando? Quando o documento original, aquele documento que você está microfilmando, ele tem por destinação final, de fé e fato, a eliminação. Mas ele tem que ter destinação final. Como assim? Imagina que você está lá no começo da vida útil dos documentos, produção, você ainda não fez a avaliação do documento para indicar qual será a sua destinação final. Você não sabe se esse documento vai ser eliminado ou se ele vai ser guardado permanentemente. Então não foi feita a avaliação? Você não pode excluir. Ah, mas pode ser excluído. Não foi feita a avaliação ainda, você não sabe isso. Então só vai poder remover o documento original, eliminar o documento original após a microfilmagem, que é previsto que você pode eliminar, desde que a destinação final daquele documento seja a eliminação, ou seja, haja destinação e que ela seja a eliminação. Então, posso eliminar os originais? Sim. Diferente da microfilmagem, que é outra história, hein? Ficar atento, microfilmagem e digitalização são elementos distintos aí. Então, microfilmagem vale isso aqui. Digitalização, outro ponto para ser analisado. O que é o filme cópia, né, do modo geral? É quando você extraiu ele do filme original. Tranquilo. Se eu pegar esse filme cópia aí e dele gerar, por exemplo, a partir dele um documento, então tem o microfilme original, posso extrair dele um documento original. Um documento cópia, né, nesse sentido. Agora, se eu pegar o microfilme cópia, posso extrair dele também? Pode, você pode extrair do microfilme cópia. Só que aí, o próprio microfilme cópia também, você fala assim, vou fazer uma outra cópia do microfilme. Eu tenho que usar um termo próprio. Tá? Então, peguei e realizei mais um. Tipo, tinha lá o microfilme 1, original, tem a sua cópia e vou extrair uma segunda cópia do microfilme original. Existe um termo próprio para dizer, esse aqui é o microfilme cópia do original. Então tem todo um elemento. E essa estrutura também tem que ser autenticada. Só que agora muda quem autentica. Quem vai autenticar é o cartório. Enquanto que você pega lá o documento, extrai para o papel pura e simplesmente, peguei aqui o microfilme original e vou extrair para o papel. Quem autentica a informação como o documento original, né, como a ideia de que é a mesma informação, que é idêntica, é a entidade detentora. Agora, quando eu faço uma cópia do filme, do microfilme original, eu vou ter que ir lá no cartório e reconhecer isso pelo cartório, que também seja autorizado para tal. E aí vem os próximos elementos. A questão da realização da própria microfilmagem. Quem é que faz isso? A microfilmagem ela pode ser realizada por cartórios, desde que estejam previamente habilitados. E o que é estar habilitado nos termos da lei? É que você tenha registrado aquilo no Ministério da Justiça. Ou seja, eu quero fazer microfilmagem. Por exemplo, o banco faz muito isso. Você já deve ter ouvido falar nesse cenário. Olha, o banco ele microfilma cheque. Então você vai lá, a folha de cheque, raramente vai ter o documento cheque ali, você vai ter só a microforma dele. Vai estar um documento lá no site para você acessar a microforma mesmo. Ou seja, foi a microforma que foi digitalizada. Veja que é um pouquinho diferente.
Então, você foi lá e falou, ó, eu quero acessar isso. O meu banco quer microfilmar. Então, eu tenho que me cadastrar no Ministério da Justiça, dizendo que eu quero fazer isso. E, ao fazer isso, eu tenho uma série de regras a seguir, respeitar tudo isso aí. Eu tenho que fazer a aferição do equipamento com frequência. E eu tenho que me sujeitar à fiscalização, inclusive. Eu vou ficar lá, volta e meia, de repente pode bater o fiscal e falar, ó, quero ver como é que tá aí os seus instrumentos, o processo todo está ocorrendo de acordo. Ok, então vem aqui e fiscalize. Se forem constatadas problemas, né, de modo geral, irregularidades, na primeira vez, tá, vai ter as devidas sançõezinhas e tal, regulariza aí de novo. Agora, se houver recorrência, você pode perder até a questão de possibilidade de fazer microfilmagem. Então isso aqui não é qualquer pessoa que pode microfilmar. Pode ser qualquer um que tem interesse? Sim, mas para poder realmente começar a fazer microfilmagem, tem que ter a devida autorização, tem que ter o devido registro e ainda está sendo fiscalizado constantemente. Outra característica que a gente tem que ter cuidado é a questão de microfilmes que vêm de fora do país. Ou seja, aqueles que são produzidos no exterior. Esses produzidos no exterior, eles vão ter uma autenticação própria. Então, por exemplo, quem que vai autenticar vai ser a autoridade estrangeira competente. Alguém lá de outro país foi lá e microfilmou. Então a autoridade estrangeira vai ter que autenticar e dizer, ó, realmente isso aqui é um documento original, porque não foi feito no Brasil. Então não tem um cartório, uma entidade aqui. Estou procurando uma autoridade estrangeira. Só que não é só ela ser uma autoridade para tal. Embora seja uma autoridade que é responsável por isso, o Brasil tem que reconhecer. Ou seja, o cônsul tem que chegar e falar, realmente aquela empresa, aquele órgão ali é autorizado, ele pode fazer a microfilmagem, ok. Então, pode ser de fora do país? Pode. Pode ser visto como documento original? Pode, respeita todos os outros elementos. Mas só ter cuidado com como é a autenticação. Então você viu aí 3 pontos de autenticação. Uma que tem que ser feita pelo cara que detém o documento e a microforma, outro que vai ser pelo cartório e outro quem que vai autenticar o processo. Além do fato de quem vai dizer, de um modo geral, quem pode microfilmar documentos. Bom, além disso, como eu falei, você tem algumas sinaléticas que são obrigatórias. Que sinaléticas são essas? Exemplo, essas duas aqui você tem que ter, que é o início do rolo e o fim do rolo. Tá? Vai indicar isso. Basicamente, tá, mas e se tiver continuação? Então aí vai ter o início do rolo, a de continuação, aí no outro rolo vai ter a de continuação e a do fim do rolo. Então são sinaléticas obrigatórias. Essas aqui, em todo microfilme, via de regra, vai ter essas duas. E quando for continuidade, aí tem aquelas específicas de continuidade. Então veja o detalhezinho mínimo, né? Aqui, vai estar lá no próprio microfilme. Veja que o início, ele começa por fora. A ideia do fim, a flecha termina por dentro. Já vi questão onde o único erro da desgraçada questão é que essa flechinha aqui, ó, estava aqui em cima. E era vazado o elemento. Mas era isso aí o nível de detalhe da questão? Sim. Claro que existem ponderações aí, provas específicas para o cargo de arquivista e aquelas de modo geral. Mas às vezes eles apelam mais nas provas para caráter administrativo, para outros artifícios aí, do que para o cara que é técnico em arquivo. Então fica atento a esse elemento. Final do rolo vem lá no meio. É ali que termina o rolo de modo geral. Agora, para fechar a ideia de microfilme, você tem que entender o seguinte. Às vezes a microfilmagem ela é realizada como uma forma complementar. Ou seja, eu vou gerar o chamado microfilme de complemento. Ele agrega informações, ele suplementa, né, alguma coisa que faltou, incrementar realmente o processo. Tem também aquele de preservação, ou seja, vai ser dito muitas vezes na questão, olha, fiz a microfilmagem, porque através da microfilmagem eu preservo o documento original. Mesmo que o documento original ele seja um documento que vá ser guardado permanentemente ou vai ser eliminado, eu evito o manuseio do original quando tem a microfilmagem, porque daí as pessoas resguardam o original e vão manusear o documento microfilmado, uma vez que ele tem valor legal, tal qual o documento original. Então, muitas vezes a microfilmagem ela é feita por isso. Então, a ideia de ganho tal, de espaço, você fala, pô, mas por que ele vai microfilmar, sendo que eu vou ter que guardar permanentemente? Não era pelo ganho de espaço no acervo, mas pela questão de preservação. Outra característica legal que a gente tem é o microfilme, uma vez que ele é menor e tudo mais, ele pode e deve ser acondicionado em caixas fortes, que tem uma série de elementos, como são resistentes à água, né? Não vai sofrer permeabilização, é uma caixa que também é resistente a fogo, então são vários elementos aí nessa caixa forte que também evitam que pessoas acessem esses documentos. Então aquela questão do sigilo e tudo mais é vinculada a ele por conta dessa sua dimensão. Então a ideia de preservação também pode ser mencionada na sua prova em relação à preservação do próprio material, do próprio documento microfilme. Mas, de modo geral, quando fala em preservação, está falando em preservar o documento original ao manusear o microfilme, ao invés de usar o original papel.
Mudança da segurança também aparece aí, né? A questão de microfilmagem de segurança para que eu tenha original e tenha o microfilme original e, por consequência, o microfilme cópia. Então, caso, porventura, dê algum problema e alguém perder, extraviar, causar algum dano no documento original, por segurança, eu tenho o meu microfilme e a cópia dele, inclusive. E a microfilmagem por substituição ou de substituição é aquela que visa justamente aqueles documentos que eu sei que a destinação final é a eliminação, e para poupar espaço no meu acervo, eu vou eliminar esses documentos, liberando espaço, tornando eles apenas um microfilme e apaga lá, elimina o documento em papel. Cuidado, em relação à incineração, eliminação do documento. Aqui vem um ponto muito sacana nas provas. Às vezes a questão vai dizer para você o seguinte: eu quero eliminar um documento de arquivo. Tá, como é que eu vou eliminar? Na lei de microfilmagem, ela prevê que a eliminação de documentos pode ser feita por meio de incineração. Só que cuidado, ela fala que quem pode ser incinerado é o microfilme. Porque se você for lá olhar as resoluções do CONARC e tudo mais, ele vai dizer para você, olha, incineração é um processo condenado para eliminação de documentos de arquivo. Só que lá no CONARC ele está falando no geral, documentos de arquivo no geral. E um não fala, nenhuma lei chega a anular a outra, dizendo, ó, não, documento microfilme também ou não. Então a gente trata separadamente aí. No CONARC a ideia é pro geralzão, não usar incineração. Para a microfilmagem, a incineração é prevista como um procedimento, embora seja aí combatido, né, ou seja visto como algo já não muito interessante pelo meio ambiente, por conta dos danos, né, por químicos e tudo mais que ele libera. Então, cuidado com a questão da eliminação do documento, está na forma de microfilme. Tranquilo? Vamos para o exercício para treinar um pouquinho? Vai lá a primeira questão. De acordo com o decreto 1799 de 96, para exercer atividade de microfilmagem de documentos, as empresas e os cartórios deverão requerer registro no Ministério da Justiça e sujeitar-se à fiscalização desse organismo? Sim, ele tem que estar sujeito à fiscalização e ter o registro. Basicamente aqui o texto da lei, né, de um modo geral. Então, correto, a alternativa A. B. Os traslados e certidões e as cópias de documentos microfilmados produzem efeitos legais em juízo ou fora dele. Dispensando a autenticação, não, você tem que ter a autenticação dos detentores. Então é aí que está o erro dessa daí. C. Os originais de grande formato devem ser comprimidos para que cada página caiba num único fotograma? Pois é, a ideia é, podem ser comprimidos, sim, mas quando ele fala devem ser comprimidos, e ele mencionou que é de grande formato, tem que ter cuidado. Esse grau de redução, ele tem que respeitar a qualidade. É que ele não falou que ele está respeitando a qualidade. Ele simplesmente falou, pega uma imagem grande e vou comprimir, não interessa. O que interessa é que a página caiba no único fotograma. Não, eu vou ter que fazer aquela microfilmagem por sobreposição aí no processo. Então, errada a alternativa C. Ah, mas não está dizendo. Cuidado, o que ela diz nas entrelinhas é o mais perigoso. Então, é ali que está o ponto. Alternativa D, uma vez microfilmados com padrão de qualidade, agora ele menciona com padrão de qualidade, os documentos públicos originais podem ser eliminados, independentemente dos prazos de vigência estabelecidos em tabela de temporalidade? Não, se tiver lá dizendo que na tabela de temporalidade a destinação final é para um arquivo permanente, eu não posso remover. Então, permanente não pode. Então, cuidado com isso. É um elemento chave aí. Em alternativa E, na microfilmagem de qualquer espécie, deve-se utilizar um filme original com no mínimo 180 linhas por centímetro de definição, por milímetro de definição, de modo a garantir a qualidade da imagem e sua reprodução. Pô, questãozinha pesada, né? Pois é, mas é o que a gente precisa aí realmente, é o texto da lei para resolver ela. Mais uma aí para a gente brincar. Quanto às tecnologias aplicadas aos arquivos, julgo para próximo item, a vantagem da microfilmagem é permitir o múltiplo uso, isto é, que vários pesquisadores possam ver o documento ao mesmo tempo. Cuidado, você tem o documento original, dele você gera a microfilmagem, então está lá o microfilme, que você não sabe se a partir dessa microfilmagem, não te disse aqui condição para isso, eu vou eliminar esse original ou não. Então, só vou ter um microfilme. Como é que várias pessoas vão acessar o microfilme? Ah, mas eu tenho microfilme cópia. Então, eu tenho lá a cópia. Sim, mas quem está acessando esse microfilme é um só. Quem vai oferecer essa questão de múltiplo uso é lá na frente, quando a gente fala em digitalização. Então, a digitalização é que vai oferecer esse elemento básico que a gente tem aí. Então, digitalização é que traz com múltiplo uso. Então, errada essa questãozinha aí para nós. Mais uma.
Quanto às tecnologias aplicadas aos arquivos, julgo o próximo item. Uma das grandes vantagens do microfilme é a possibilidade de substituição do documento original. Cuidado com isso. Ele está falando em possibilidade. É possível que, ao microfilmar, eu elimine o documento original? Sim. Só lembrar o quando isso é possível. Quando eu tenho lá um documento que foi tratado e definido, que tenha como prazo, ou melhor, como destinação final a eliminação. Aí eu posso literalmente substituir o original. Fora isso, eu posso dizer que ele tem o mesmo valor legal que o documento original. Não necessariamente substituir. Cuidado com esse elemento, ok? Então, veja que não é nada complexo. É realmente ler e fazer as devidas amarras com a lei aí, o que os pontos principais nos trazem nos conceitos fundamentais, ok? Ficamos por aqui, bons estudos, um forte abraço.